Então, meus irmãos, a paz do Senhor, boa noite, tudo bem? Eu vou apagar essa luz aqui porque ela vai atrapalhar vocês. Hoje eu quero falar sobre as dispensações e alianças. É um assunto bíblico que uma pessoa nova convertida, ela não tem muito conhecimento disso, porque é um assunto pouco falado nas igrejas. E as dispensações e alianças, elas integram o estudo das eras bíblicas, dos tempos, dos dias bíblicos e da eternidade. Então, é interessante saber porque, por exemplo, o texto base que eu escolhi está em 1 Timóteo 1,17, que diz o seguinte: ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Hebreus 1:2, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então Deus não copiou, não pirateou nada. Deus criou. E a palavra, quando você vai para a Bíblia Sagrada, lá no Gênesis, se você pegar o versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e você pegar essa palavra no hebraico e transliterá-la, ela vai ficar Bereshit bara Elohim. E a palavra bara aqui é o verbo criar. Bara quer dizer que criou do nada. Não tinha nada e Deus simplesmente chamou a existência do que não tinha. Agora vocês analisam o quanto é confortável para a gente servir a Deus, sabendo que mesmo que não tem nada, Ele pode criar. E nós precisamos nos educar biblicamente para a gente ficar parecidos com Deus. Isto é possível. No inglês seria it's possible, né? Então, é possível. Agora, qual que é o problema nosso? A gente fala muita carga d'água. A gente fala muita besteira. A gente tem mania de falar que as coisas só dão errados. E a Bíblia diz que pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. A partir do momento que eu começo a falar que as coisas só dão errado, eu estou invocando um espírito de miséria contra mim. Sendo que o meu Deus, eu vi uma frase uma vez num caminhão, que dizia o seguinte: eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Então, ser filho do dono nos é favorável. Aí agora ficou bom que a nenenzinha pode ficar à vontade, né? Que a preocupação ela sai. Mas, então, meus irmãos, o que é a dispensação? Nós precisamos entender isso, porque a partir do momento que eu entendo o que é dispensação, eu escrevi aí, é o modo de Deus revelar-se, de tratar com o homem, de tratar o estado espiritual do povo em determinado espaço de tempo. Em suma, é uma fase de prova moral. Não vai pensar que Deus, ele vai, por ser Deus, por ser gracioso, por ser misericordioso, ele vai nos tratar só com graça e misericórdia. Às vezes ele irá nos tratar com justiça. Você é pai, você tem filhos, tem hora que você vai ter que corrigi-lo, é ou não é? Daí vocês imaginam que Deus, ele também não nos irá tratar com tanta modéstia. Algum momento, porque Deus, ele é todo poderoso, sim ou não? Óbvio que sim.
Mas Deus faz tudo? Claro que não. Por que Ele não faz tudo? Porque Deus só vai fazer algo que estiver em harmonia com a sua justiça. Se não tiver harmonia com a justiça de Deus, a justiça e a equidade de Deus não lhe permite fazer. Então não adianta eu orar, Deus, pune fulano. Primeiro Deus vai analisar o seu lado e o lado de fulano. Primeiro Ele quer que você o perdoe, que você o ame. Pastor, mas eu não queria nem ouvir isso, porque estava tão cômodo do jeito que estava, né? Mas é a verdade, e nós temos que ter responsabilidade quando o assunto é a palavra de Deus. A gente tem que ser muito cuidadoso, porque não basta falar o que eu quero ou o que vocês querem ouvir. É preciso que eu fale o que vocês precisam ouvir. E quando a gente olha aqui, eu escrevi aqui que o vocábulo equivalente à dispensação acha-se no original, em Efésios 1:10, que nos traz os seguintes dizeres: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Se é, aí no 3:2, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para conosco me foi dada. Nós precisamos, a Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A gente tem que ter tempo para escutar. E também diz que lá em Romanos 10:17, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por que a gente tem que congregar? É porque se a gente não congrega e não escuta a palavra, a gente não tem fé. Assim como a fé, a dúvida também vem pelo ouvir. Se você estiver num ambiente onde só falam mal da Bíblia, onde só falam mal da igreja, é possível que você fique uma pessoa cética ao invés de crente. Vocês estão entendendo tanto que isso é perigoso? Então, estar no culto é uma necessidade para a manutenção da fé. Porque quando eu ouço a palavra de Deus, eu passo a ter fé, a minha fé é ativada. Aquela fé que estava dormente, ela acorda. E ela passa a ser ativada, e daí por diante, a gente passa a ser quem Deus quer que a gente seja, e não quem exatamente queremos ser, né? A outra coisa aqui que escrevi aqui e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Qual que é esse mistério? Quando Adão pecou lá no Éden, o Senhor falou para a serpente, falou: olha, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus, sendo grande, não tendo ninguém que se equipara a Ele, sendo inquestionavelmente o maior e o melhor, o que Ele faz? Não tendo por quem jurar, Ele jura pela sua própria fidelidade de resgatar o homem. Então, quando o homem pecou, que a serpente chegou falando, imagina uma cobra falando, parecendo cena de desenho animado, né? Falando para a mulher, e ali ela tenta convencer. Por que o diabo, ele falou com a mulher e não com Adão? Ele nunca teria chance com Adão. Não é porque Adão era melhor que a mulher, porque ele estava com a consciência de um propósito. Agora, por que ele não falou? Imagina, qual que é mais fácil? Qual seria mais fácil? O Adão escutar o diabo através da serpente, ou escutar a mulher que ele mais amava? E para começar, até então, nem roupa eles vestiam. Imagina a mulher da sua vida chegar nua para você, tentando te convencer. O cara cai na lábia mesmo. E o problema ali não foi sexo.
Não foi isso. O problema foi a quebra da obediência em relação ao fruto do conhecimento do bem e do mal. Agora, a pergunta que não quer calar é: qual que era mais fácil? Ele ouvir a serpente ou ouvir Eva? O inimigo, ele vai investir em quem você dá ouvido. Ele vai usar as estratégias que precisar para você cair. Você não vai pensar que o diabo é um abestalhado. Eu não estou fazendo apologia para o diabo, que eu não tenho nada que elogiá-lo, mas ele é um inimigo, ele é adversário. Se você brincar de ser crente, o diabo jamais brincará de ser diabo. Ele vai ser, e a palavra diabo quer dizer adversário, inimigo. Então aqui se percebe que o inimigo, ele não investiu diretamente em Adão, ele investiu na Eva, entendeu? Aqui quando a gente começa, como eu vou falar por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir as palavras de Deus. Aqui nós estamos vendo aqui que tem um mistério oculto. Qual que é o mistério oculto? A igreja, que esteve escondida durante os tempos. Você pode ver que Deus usou as 6 dispensações, que daqui a pouco nós vamos falar delas, mas antes eu vou introduzir aqui as alianças, que são os pactos ou concertos entre Deus e o homem, e no grego é dietek, o termo ele aparece em Lucas 1,72, que diz: para manifestar a misericórdia a nossos pais, lembrar-se do seu santo concerto. E Mateus 26:28, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus, ele pega o cálice e diz: esse é o sangue da nova aliança. Agora, quando eu entendo isso aqui e começo a ver aqui sobre as dispensações, aqui nós temos 7 dispensações. A primeira é a dispensação da inocência. Todo mundo estava nu no Éden, estava tudo certo. Quando Adão peca, que come o fruto proibido, aí acaba-se a dispensação da inocência e surge no cenário uma outra dispensação chamada a dispensação da consciência. E aqui, em Gênesis 2:7, ainda falando da inocência: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nos seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente, e havendo lançado fora, aqui já o 3:24, o homem já está no pecado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Por que Deus, depois, enquanto o homem está no jardim, ele podia comer de todas as árvores, menos a do conhecimento do bem e do mal? Essa era a única reserva de Deus. Por que as pessoas são tentadas a tocar na reserva? Quando o homem peca, que ele cai, Deus passa a ter uma segunda reserva, que é a árvore da vida. Por quê? Porque se Deus tem um plano para resgatar, para comprar de novo o homem, agora, se o homem comesse no pecado o fruto da árvore da vida, ele seria eternamente pecador. E Deus tinha um plano de resgate. Deus tinha um plano para resgatar o homem. Então, por que Deus expulsou o homem do Éden, ainda colocou um anjo com a espada na mão, dando ronda lá, para que ele não entrasse? Você sabia que Caim, ele tentou ir lá para o portão do Éden desafiar a Deus? Caim, ele é o tipo do crente que ele acha que ele pode dar lição de moral em Deus. A Bíblia diz que nós não podemos ser mal como Caim, que era do maligno. Entendeu? Quando
nós falamos aqui, Deus tem no Éden uma reserva chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Outro momento eu vou falar sobre as reservas de Deus. E hoje, qual que seriam essas reservas que nós estamos tocando nelas? Né? Depois, mais na frente, se der tempo, eu vou falar sobre isso. Aqui, essa dispensação da inocência, qual que é a durabilidade dela? Desde a criação até a queda. Até o dia que Adão caiu. Porque a partir do momento que ele foi expulso do Éden, por causa da árvore da vida, que ele não poderia tocar no pecado, não poderia comer dela no pecado, senão seria um eterno pecador, e Deus poderia ter falado, eu criei esse homem, formei do pó da terra, ele não presta, vou acabar com ele e vou fazer outro, sim ou não? Deus é Deus, irmão, Deus tem poder de decisão. Agora, o que Deus faz? Entre acabar com a raça de Adão e de Eva, ele preferiu restaurar. Era mais ou menos uma mensagem assim, se o diabo derrubou, eu vou levantar. Aleluia, glória a Deus. Entendeu? Agora, quando eu entendo aqui, nesse cenário surge o quê? A dispensação da consciência. Ela começa em Gênesis 4:1 e vai até Gênesis 7:23. Não tem como eu ler tudo isso, porque são 3 capítulos aqui, completo, 4 capítulos, e ela estende-se da queda do homem até o dilúvio. Lá no dilúvio, Deus encerra a dispensação da consciência. Se você pegar o capítulo 6 de Gênesis, Deus vai dizer, e não contenderá o meu espírito com o homem para sempre, pois as intenções do seu coração é má continuamente. E Deus, ele então desiste, e ele reduz a vida do homem de 969 anos, que era aí o Matusalém, para 120 anos. E aí, se você pega o pecado, ele vai deteriorando, ele vai destruindo. Se você quer se destruir, cada pecado seu é um passo para o abismo. Quando você é fiel a Deus, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aí o que acontece? Lá em Salmos 97, 10, é um salmo de Moisés. Moisés disse, a vida do homem é de 70 anos. Se algum, pela sua robustez ou saúde, chegar a 80, extra de 10 aí, o extra de 10, o melhor desse extra aí é enfado, cansaço, fadiga, pois a vida passa rapidamente e nós voamos. E você viu que é uma realidade? A pessoa vai ficando velha, ela vai ficando fraca, daqui a pouco não consegue ficar em pé, não consegue andar, não consegue aguentar nem o peso do próprio corpo, entendeu? Porque não tem mais saúde. Então, quando a gente entende isso, vê o quanto o pecado ele foi devastador para a vida do ser humano. E aí a gente vai olhando aqui, você vai entendendo que então a dispensação da consciência, quando o homem recebe a dispensação da consciência, ele está nu, ele está errado. Ele começa a fazer roupa da folha da figueira para ele. Só que isso não redime o pecado do homem. E o que Deus faz? Deus faz o seguinte, ele mata um cordeiro. Lá no Éden, isso aqui é tão profético. Lá no Éden, Deus veste o homem de cordeiro. Lá na cruz, cá na cruz, o cordeiro veste-se de homem. Vocês estão entendendo o tanto que isso aqui é profundo? Porque Adão pecou, o homem morreu. Para o homem viver, Cristo morreu. Vocês estão entendendo ou não? O tanto que isso aqui é de uma profundidade bíblica e nós precisamos entender. Aí depois disso vem a dispensação do governo humano. Quando Noé desce da arca, essa governo humano aqui, ela vai de Gênesis 8:15 até Gênesis 11:9. Ela estende-se
do dilúvio até Abraão. Porque em Abraão ia começar uma nova dispensação chamada dispensação da promessa ou dispensação patriarcal. E nessa dispensação ela vai do Gênesis 12, você pode ver lá em Gênesis 12, Deus começa a falar com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, tá? Até Êxodo 19. Quando a gente vê Atos capítulo 7, versículo 8 e 9, aqui nós temos a mensagem de Estevão, o diácono Estevão, e deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó os 12 patriarcas. E aí, e os patriarcas, movidos por inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Aí vou entrar no 11 e 12, sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos, mas tendo ouvido Jacó que o Egito havia trigo, enviou ali nossos pais pela primeira vez, e ele cuidava de seus irmãos, e entenderia que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Aqui ele já está falando de Moisés, nesse último verso. Lembra quando Moisés foi reclamar lá da briga do egípcio com o judeu? E aí, o egípcio se levantou, ele matou o egípcio, enterrou na areia. Segundo alguns comentaristas, diz que ele não fez o serviço direito, acho que largou a mão do cara pro lado de fora. E aí a notícia chega lá para o faraó, que Moisés tinha feito isso, e naquele momento que a notícia chega, faraó persegue Moisés, e ele vai para o deserto de Midian, e fica 40 anos foragido, em fuga, lá no deserto de Midian. E agora ele está, porque os seus irmãos não entenderam o propósito, porque Moisés adiantou 10 anos, no ano, Deus falou que eles ficariam 400 anos em terra alheia. No ano 390, Moisés mata o egípcio, faltavam 10 anos. Por causa de não esperar o tempo de Deus, Israel atrasou o plano 30 anos. Por isso eles saíram da escravidão egípcia no ano 430. E Deus falou para Abraão que seria 400 anos eles estariam escravos em terra alheia. Vocês estão entendendo o que é a desobediência? Aonde a desobediência nos leva, entendeu? Se alguém não for salvo, não vai poder reclamar de Deus. A Bíblia diz lá em Jeremias, acho que é Lamentações, de que se queixa o homem mortal, e diz: o homem se queixa dos seus próprios pecados. Então, quando a gente olha isso aqui, a gente percebe que eles não entenderam Moisés, e ela estende, essa dispensação aqui patriarcal ou da promessa, ela vai estender de Abraão a Moisés, até o Êxodo. E aí vem a dispensação da lei. Quem foi o legislador da lei mosaica? O próprio Moisés. Por isso é a lei. E aqui nós temos referências, Êxodo 19, ela vai de Êxodo 19:8 até João 19:30. Por isso que eu não escrevi, que é muito texto, entendeu? Vai envolver aí quase toda a parte do Antigo Testamento, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônica, Esdra, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantar, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sonfonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não dava para falar tudo isso, né? Então, por isso que eu não escrevi. Então ela estende de Êxodo 19:8
até João 19:30. Ela abrange do Sinai ao Calvário. Se a gente ler Gálatas 3:19 ao 25, o Paulo vai dizer aos Gálatas: logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade aqui no singular, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra a promessa de Deus? É uma pergunta. Esse é o texto bíblico que está perguntando. De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça na verdade, teria sido pela lei, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Você já pensou se Deus não tivesse encerrado todos debaixo do pecado? Lembra que Romanos 3:23 diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando a gente entende isso, fica fácil. Mas no versículo 23 diz assim, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Qual que é a lei? Lei mosaica. E encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei serviu de aio. Aqui ficou Caio, mas é aio. Tem uma letra C sobrando aí. Esse aio aqui, quem é esse cara? Esse aio é uma espécie de tutor, uma espécie de professor, que iria educar todo mundo. Se você pegar a Bíblia, abrir aqui, ó, ela vai dividir em duas partes: Antigo e Novo Testamento. E cada parte dessa divide em 5. Lei, eu não vou falar, mas é de Gênesis a Deuteronômio. História, de Josué a Esther. Poéticos, de Jó a Cantares. Profeta maior, de Isaías a Daniel. Profeta menores, de Oséias a Malaquias. Aí, essa é a divisão do Antigo Testamento. Quando você pega o Novo Testamento, ele contém também 5 divisões: Evangelhos, de Mateus a João, a história da igreja, que é o livro de Atos, cartas paulinas, chamado também de epístola, porque hoje você tem uma Bíblia no celular, tem uma Bíblia na mão, tem uma Bíblia em casa, mas naquele tempo, a Bíblia, uma carta de Paulo, ela era chamada de epístola, por quê? Porque eu terminava de ler, passava para você. Então, epístola quer dizer passado de mão a mão, entendeu? Por isso o nome é epístola, que também é chamado de carta. Cartas paulinas, de Romanos a Hebreus, mas Hebreus está lotado nas cartas gerais, que é de Hebreus a Judas, e o livro profético, que é Apocalipse. Viu que eu citei aqui todo o conjunto das divisões? Então, essas divisões aqui, elas tiveram que ser respeitadas. A Bíblia, tudo isso aqui serviu de aio. Quem era esse aio? Tudo que foi escrito lá em Romanos 15:4, diz assim, ó, tudo que dantes foi escrito, para nos ensinar foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras aqui está falando do Gênesis a Apocalipse, tenhamos esperança. Por isso que nós temos que conhecer a palavra, porque a partir do momento que a gente conhece, viabiliza aqui a facilidade para a gente cumprir o propósito de Deus. Então, quem era esse aio? Era uma espécie de professor, um pedagogo. Essa lei, a história, os profetas, maiores e menores, foram pedagógicos para nos conduzir até Cristo. Sabe o que é pior? A Bíblia diz lá em João 1:11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mesmo a Bíblia toda está preparando, servindo de aio para nos conduzir a Cristo. Quando Cristo veio, Israel rejeita a Cristo. E se você olhar na história, eu não quero falar sobre isso porque eu vou tomar tempo, mas eu vou dar só um highlights aqui nesse quesito.
Deus tem 5 filhos. Quantos? Vocês estão aqui? 5. Então, filhos por criação, que são os anjos, por formação, Adão, por eleição, a nação de Israel, por acordo, Jesus, e por adoção, a igreja. Por que por adoção a igreja? Quando Adão pecou, o direito de filho foi quebrado, a identidade de filho foi quebrada. E agora a gente só pode tornar-se filho de novo a partir de ser crente, se tornar cristão, evangélico. Vocês estão entendendo? O quanto isso aqui, talvez isso vai dar hater nas redes sociais, mas isso é bíblico, tá? Agora, o que nós precisamos entender aqui? Mas a Bíblia diz, mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Quem é o aio? O tutor. Você sabe por que João Batista, olha assim, ó. Obrigado. Zacarias está lá no templo. Quando ele está no templo, ele tem um problema. Porque Deus estava sem falar há 400 anos. Imagina, quando encerrou ali o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, Deus calou a boca, parou de falar. E o dia que Deus resolveu falar, isso tinha passado-se mais de 400 anos. E aí Deus vai falar exatamente no dia que Zacarias estava lá no templo. Zacarias aqui é o pai biológico de João Batista. E aí o anjo Gabriel chega para ele e fala assim, ó, a tua mulher vai ser mãe, você vai ser pai, vocês vão ter um filho que vai ser o precursor do Messias. Messias aqui é a versão hebraica do nome Hamashia, que é Cristo, quer dizer ungido. O nome Jesus é Yeshua, Hamashia é Cristo, que é ungido. Quando alguém chamava Jesus de Jesus, isso não dava ibope. Mas quando chamava de Cristo, gerava perseguição. Lembra lá dos magos que falaram, aonde é que nasceu o Cristo de Deus, o rei dos judeus? Herodes falou, vai lá adorar o menino, mas passa por aqui e me fala que eu quero ir adorar. Ele queria adorar? Não, ele queria matá-lo, porque esse rei era seu concorrente. Vocês estão entendendo? E se nós não tiver cuidado, essa mentalidade, ela passa a existir no meio da igreja. Ao invés de a gente olhar uns aos outros como irmãos, a gente passa a vê-los como concorrentes. E aqui a gente não tem concorrentes, aqui a gente não tem inimigos, aqui a gente tem irmãos, ok? Então, quando a gente olha aqui, para finalizar ainda na dispensação da lei, Moisésão, ele é o cara que opera exatamente toda a legislação que iria preceder a chegada de Cristo. É tanto que se você olhar em Deuteronômio, eu queria até ler esta referência aqui para vocês, em Deuteronômio 18:15, só para os irmãos terem uma noção do quanto que eu estou falando aqui é muito sério. E Jesus falou isso lá para, Filipe falou para Natanael, lá quando encontrou Jesus. Deuteronômio 18:15, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, só encontrar aqui, olha o que está escrito aqui para vocês terem uma noção, quanto a Bíblia ela é completa. O Senhor teu Deus despertará um profeta no meio de ti e dos teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Então o profeta, como Moisés, quem é? Cristo. E se você olhar aqui no 18, ele vai falar assim, ó, e será também que quando assentar no seu trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei num livro, que está diante dos sacerdotes e levitas. Ele está dizendo que quando mudasse o sacerdote, a lei também mudaria. Vocês estão entendendo? E se aí, para eu entrar nessa, para sair não é fácil, porque aí tem que entrar lá em Hebreus para saber como era o sacerdócio, então a gente entenderia tudo
com maestria. Aí nós vamos entrar na dispensação da graça. Ela vai até a primeira e segunda vinda de Cristo. A vinda de Cristo, a primeira vinda, ela vai ocorrer em duas fases. A segunda vinda, ela vai ocorrer em duas fases. Na primeira fase, lá na frente eu vou falar sobre isso, não quero nem falar nisso agora. João 1,17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão vendo aqui, graça e verdade. O que é graça? Favor imerecido. A gente merece ser salvo? Não. Mas a gente precisa? Precisa. Graças a Deus, Deus não olhou se a gente merecia, Ele olhou se a gente precisava. Lá em Efésios, Ele vai dizer, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está entendendo? Porque isso aqui não é um ambiente onde nós vamos disputar quem é melhor, quem é o filho querido, quem é o caçulinha de Deus. Não tem isso na fé. É claro que as pessoas obedientes, você tem um casal de filhos, irmão Marcos Filho. É possível que um desses pequenininhos toca mais profundamente em você quando fala. É ou não é? Embora ser filho biológico. E amar incondicionalmente todos eles. Mas você sabe que esse amor tem um que toca mais profundamente na gente. É ou não é? Vamos imaginar, qual que é mais fácil conviver? Com uma pessoa educada, elegante, ou uma pessoa mal educada? Não precisa nem responder, né? Não precisa nem ser muito inteligente para poder entender que uma pessoa educada é mais fácil. Então, hoje nós estamos nessa dispensação da graça. Até quando ela irá? Até a volta de Jesus. Jesus Christ is coming back. Jesus Cristo está voltando. Quando Jesus voltar, acabou-se a dispensação da graça. Nós estamos no entardecer da graça. O sol está quase se pondo. Jesus está quase voltando. Qualquer hora vai acontecer o arrebatamento da igreja. E a maior prova disso é a apostasia da igreja atualmente. Já viu quanto a igreja está apóstata? Apóstata aqui é o jeito bonito de falar de alguém que desistiu de congregar, desistiu de servir a Deus. Qualquer coisa serve de empecilho, de obstáculo, porque a pessoa não está renovada, não está avivada, não está pronta, entendeu? Agora, quando a gente olha aqui, que apostatar aqui é recuar, é voltar atrás. Pedro falou que essa atitude de apostasia, ela é como uma porca lavada, que alguém deu banho, botou roupa, e ela viu uma lama podre e ela voltou a deitar na lama. É como um cão que vomitou e falou, mas que desperdício, foi lá e lambeu o próprio vômito. O que ele está mostrando? Ele está mostrando assim, ó, é alguém que pregou, falou de santidade, falou de vida com Deus e agora está no pecado, fazendo as mesmas coisas das quais ele falava contra. Vocês estão entendendo ou não? Então, quando a gente entende isso, fica muito fácil para entender. Daí vem, após o arrebatamento, vai surgir a dispensação do milênio. Nesta dispensação do milênio, ela ocorrerá exatamente 7 anos após o arrebatamento da igreja. Por quê? Quando a igreja for arrebatada, nos céus, isso é escatologia, se eu entrar aqui fica ruim de sair, mas nos céus vão ser 7 anos de bodas do Cordeiro. O que é bodas? Casamento. Nada mais, nada menos do que o casamento da igreja com Jesus. Entendeu? Isso é bodas. Agora, enquanto está sendo bodas do Cordeiro para a igreja no céu, na terra está sendo grande tribulação, governada pela besta, o falso profeta e o anticristo. Vocês estão entendendo que isso vai ser ruim? Nesse período vai ter os gafanhotos, vai chover pedra com peso de um talento. Um talento, ele compreende de 45 a 62 quilos. Imagina um cascalhozinho desse caindo na cabeça de uma pessoa. Uma pedra de 60 quilos, se ela cai no meio do asfalto aí, ela vai sumir para dentro do chão aí. Você tem noção do que isso pode ser?
Então, isso vai ser um período tribulacional, e não é invocando o mal contra as pessoas. Aí a gente, por que milênio? Já está falando que ela vai durar 1000 anos. Falar em duração, eu posso fazer uma conta rápida aqui para vocês entenderem mais ou menos. Quando Deus criou o mundo, é claro que essas datas ela não perfaz os milênios perfeitamente, vai ter uma diferença de anos, alguns anos, mas no final vai gerar esses milênios. Deus, quando ele cria o mundo, ele cria em quantos dias? 6 dias. No 7º ele descansa. Não é porque Deus se cansa, porque a Bíblia diz lá em Isaías que Deus não se cansa, não se fadiga, tá? Então, o que ocorre? O que é importante? Quando cada dia desse da criação representa um milênio. Então, se você pegar lá do Éden até o dilúvio, mais ou menos 2000 anos. Primeiro e segundo dia. Do dilúvio até o ano 2004 de Moisés, que é o ano do nascimento de Cristo, 2000 anos. Aí é exatamente o 3º e o 4º dia. E de Cristo até agora nós estamos no 2026. Vocês estão entendendo? 5º e 6º. O homem, ele foi criado no qual dia? No 6º. Então quer dizer que Deus ele vai trazer qualquer tratamento ao homem no 6º dia. Vocês estão entendendo? Aí qual o dia que resta? O dia do descanso, que é o milênio. Como Deus descansou na criação por um dia, Cristo vai reinar com a igreja aqui por 1000 anos. É claro que vai ter uma metamorfose, vai ter uma transformação, vai ter a retirada da galera que não faz parte do reino, entendeu? Tudo isso, ok? Outra coisa interessante aqui é que o texto aqui vai dizer, Efésios 10:10 vai dizer assim, 1:10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. E Apocalipse 24, e reinarão com Cristo por 1000 anos. E Isaías 11, 3-9, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins, e morará ao lado o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos juntos se deitarão. O leão comerá palha como boi, e brincará com as crianças de peito sobre a toca do áspide. Esse áspide aqui, o basilisco, são serpentes venenosas. E o já desmamado meterá a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem a terra. Nesse tempo do milênio vai ser paz. A Bíblia diz que o jovem, se ele morrer com 100 anos, ele morreu jovem. Você entendeu? A vida vai tornar... Você está vendo que a ferocidade, a selvageria, ela foi eliminada? Por que que foi? Porque quando o homem não estava no pecado, tudo obedecia. Você sabia que a terra era climatizada? Diferente de ar-condicionado. O que é uma questão climatizada? É aquele clima que atende à necessidade do seu corpo. Tem gente que é friorenta, alguma pessoa é friorenta, a outra não. Você está entendendo? Então, vamos imaginar que Adão plantava uma planta frutífera e ela poderia produzir no mesmo dia. Isto é bom ou é ruim? Agora, depois que Deus dá a sentença lá, ele falou, agora você vai ter que lavrar a terra, vai ter que adubar a terra, vai ter que fazer de tudo
para ela produzir. E muitas vezes ela ainda nega a produção, é ou não é? Por causa do quê? Do pecado. Então, nesse período, vai surgir o quê? O que era selvagem antes do pecado, não tinha selvageria. E é tanto que você sabe que quando Noé decidiu obedecer a Deus, ele colocou aonde os animais selvagens? Um casal de cada, dentro da arca. Vocês estão entendendo? Isso quer dizer, gente, eu vou dar uma chave para virar na sua vida aqui agora. Se você é justo diante de Deus, você pode determinar que o que é selvagem se amance, que o que é escasso vire abundância, que é o que é deserto se torne num oásis. Vocês estão entendendo ou não? Você vê que quando Adão perdeu, ele perdeu o senhorio. Quando ele pecou, ele perdeu o senhorio. O que é o senhorio? A capacidade de dominar. Ele falava aos animais, os animais obedeciam e pronto. Ele falava tudo que era selvagem, tudo obedecia. Vocês estão entendendo? Agora, por causa do pecado, ele perde esse senhorio. E Cristo veio devolver isso. Vocês estão entendendo ou não? A pessoa de Jesus veio devolver isso para a gente. Se chegar numa enfermidade e dizer, eu te mando, saia. Eu sou templo do Espírito Santo. Aqui não comporta você. Vai-se embora em nome de Jesus. Vocês estão entendendo? Alguém, não é para você ficar repreendendo os outros, que eu acho ridículo. Alguém chegar a estar repreendido em nome de Jesus. Mas isso é ridículo. É feio. A Bíblia diz que não é contra a carne e sangue, contra quem temos que lutar, mas contra principado, potestade, o príncipe das trevas desse século, a hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Você tem que lutar contra demônio, não é contra pessoa. Se você notar que essa pessoa está sendo um instrumento do demônio, você pode clamar só no pensamento, Senhor, tem uma mentalidade diabólica aqui e eu expulso em nome de Jesus. Vocês estão entendendo ou não? Não precisa você ficar dando repreensão nos outros. Isso é feio, irmão. Isso sai da vibe que a Bíblia propõe para gente. É claro que você não vai tratar demônio com educação, é tanto que Jesus mandou expulsar. Mas não é a pessoa que é o demônio. Talvez a pessoa está sendo só um instrumento. Vocês estão entendendo ou não? Então a gente tem que ter decência, tem que ter conhecimento bíblico. Porque a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu trato você com o respeito que você merece, com a dignidade que você merece. A gente tem que resolver problema com maturidade e as diferenças com dignidade. Isso é muito importante. A Bíblia diz que uma pessoa feliz, ela não tem o melhor de tudo, mas ela torna tudo melhor. E felicidade não é ausência de conflito, mas habilidade para lidar com eles. Então, a partir do momento que eu tenho essa habilidade, as coisas mudam em meu benefício. E aqui, vou falar das alianças, a hora que já está... Não, mas ainda dá tempo ainda. As alianças. A primeira aliança foi no Éden. Gênesis 1, 28 e 30 ao 30, e Deus os abençoou, e Deus diz, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a. Sujeitai aqui é dominar, seja no selvagem, aonde for, e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra, que envolve leão, leopardo, tigre, onça, tudo que é bicho. E disse Deus, eis que eu vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, toda a árvore em que há fruto, da árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em quem há alma vivente, toda a erva do campo será para mantimento vosso. Assim foi, e ordenou o Senhor, Deus, ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. No dia que dela comeres, certamente morrerás. E quem falou foi Deus. Sabe o que é triste? É que quando Eva comeu, ela não morreu, ela não sentiu morte. Mas a hora que Adão comeu,
ele sentiu o baque na hora. É tanto que ele viu que ele estava nu. Ele viu que ele tinha feito uma lambança. Ele viu que ele tinha pecado contra Deus. E o que é mais crucial nisso é que a Bíblia diz, Paulo escrevendo a Timóteo, diz que Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Isso quer dizer que ele comeu porque quis. Vocês estão entendendo ou não? Aí nós temos aqui um problema sério, seríssimo, que ele começa a tomar providências pessoais. Ele faz roupa de figueira para tampar a nudez. Estava tudo normal estar nu. Você sabe, a única coisa que ainda prevalece a inocência é no casamento. Você sabia disso? O que é o ápice da sua privacidade? Não é o seu corpo? Imaginar que você vai andando na rua, de repente a roupa rasga e você fica nua ou nu. Vai ser bom para você? A pessoa fica com vergonha, é ou não é? Então, essa mesma sensação que Adão teve que sentir, opa, tá tudo errado, e ele tenta resolver o problema espiritual não se resolve, porque escravo não compra sua liberdade. Por isso Jesus morreu por nós. Por isso que para morar no céu é preciso aceitá-lo como Senhor e Salvador. Senão não tem jeito, tá? A outra coisa que é importante aqui é que depois do Éden entrou-se essa primeira aliança aqui. Deixa eu só olhar aqui, que eu estou tentando. Essa primeira aliança aqui, que é a do Éden, ela foi celebrada com Adão e Eva. E ela era condicional. Por que ela era condicional? Vocês sabem? Porque se eles comessem do fruto proibido da reserva, tocassem na reserva de Deus, eles seriam expulsos de lá, tá? Então ela era condicional. Qual que era a condição? Não comer. Senão eles tinham parado nessa aliança aí. Nem tocar, né? Outra coisa, não tocar, aonde você tirou isso? Não. Isso foi o que Eva falou. Aí entra a ignorância espiritual. Como ele era o cuidador do jardim, não ia tocar nessa árvore. Se ele que cuidava. Entendeu? Ele só não podia comer. Então, por isso que ler a Bíblia é uma necessidade extraordinária, porque não é questão de tocar. Eva acrescentou nem nele tocareis, mas em nenhum momento Deus disse que não era para tocar, porque era eles que cuidavam do jardim, entendeu? Agora, por isso que era condicional. Agora vem a aliança de Adão. Aqui em Gênesis 3, 14 e 15... 14 ao 19, então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizesse isso, maldita serás mais do que todas as alimárias da terra, e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás. Era possível que a cobra não andava arrastando, e pó comerás todos os dias da tua vida. Essa foi a sentença contra a serpente, comer pó. Irmão, comer terra, imagina, né? Mas, pelo menos ela não vai ter que passar fome, porque terra tem demais, né, irmão? Tomara que ela não coma tudo, né? Então, aqui, nós temos aqui, aí quanto, ele ainda está dizendo, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Não tem amizade, né? E a mulher disse, Deus disse à mulher, multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, aqui é o parto, com dor terás teus filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Irmão, não adianta, o homem é cabeça mesmo. Se tentar inverter esse papel, vai dar errado. Não tem chance de ter um lar feliz. Não é que o homem vai dominar de forma irresponsável, de forma rude, não. Ele é cabeça para quê? Para tomar as decisões. Vamos imaginar que a mulher está caminhando aqui, vocês dois estão caminhando a pé.
você vai ficar do lado da rua e ela do lado da calçada. Isso é responsabilidade sua protegê-la. Não é erro nem exagero abrir a porta do carro para ela. Por quê? Porque isso aqui dá a ideia, dominar não é só dar as ordens, é dar proteção, é dar segurança. É tanto que enquanto o homem, a mulher, o que a mulher vê mais no homem? Reconhecimento e segurança, sabia? Se não tiver isso, acaba o relacionamento. Entendeu? Aí quando você entende aqui vai dizer o seguinte aqui, ó. Nós estávamos falando aqui ainda aqui quando ele está dizendo, o desejo será para o seu marido, porquanto deste ouvido, agora ele está falando a Adão, e Adão disse, porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Está vendo que está dizendo tocar? Maldita é a terra por causa de ti. O Adão é culpado, irmão, e a hora que a gente chegar no céu, não sei se não vai dar algum fight lá com ele. Com dor comerá dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Você viu? Não era para o homem morrer, vocês sabiam disso? Quem sabia? A vida do homem estaria garantida. Por que a gente tem problema e não quer que um parente morre? Porque o homem não foi criado para morrer, ele foi criado para viver. A morte ela foi herdada, se você olhar lá em Romanos 5,12, lá está escrito assim, como por um homem, ou abençoado do Adão, entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. 3,16, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Vocês estão vendo que tem sempre a mão do bendito do Adão aí? Então, essa aliança, ela inclui a promessa de um Redentor. Então, ela é incondicional. Porque quando o homem peca, é tanto que se você ler lá em Romanos, vai estar escrito assim, ó, em Adão o pecado abundou, mas em Cristo a graça superabundou. Então alcançou, perdoou, né? Aí vem a aliança de Noé. Ela é instituída no governo humano, ela é incondicional. Porque Noé aqui é o tipo do cara que teve fé. Você sabe como a história diz que Deus achou Noé? Eu acho engraçado e eu gostaria de compartilhar com vocês. Noé era o tipo do cara que estava vivendo uma época de corrupção total na terra. Tanto que Deus falou no capítulo 6. Aí, tem um cara lá matando um escravo, espancando um escravo. E aí Noé chegava lá, como ele era rico, ele era milionário, ele vai lá e compra a liberdade do escravo. Ó, você agora... E agora, eu sou seu escravo? Não, agora você é livre, vai em paz. E ele começou a dar liberdade para quem estava escravizado. Aí Deus falou, esse cara meio que comporta como eu. Aí Deus escolhe ele para inserir no maior projeto, que era uma arca. Se você olhar a arca, irmão, as medidas da arca, a altura, a largura, o comprimento, não tinha condição daquele barco parar nem em pé, ainda mais que não tinha motor. O transatlântico Titanic afundou na primeira viagem, porque o cara disse que nem Deus o afundaria. Vem um iceberg com toda a tecnologia do transatlântico, ele afunda na primeira viagem, não conclui a primeira viagem. E uma arca sem nenhuma tecnologia, nem as medidas eram compatíveis. Deus falou, coloca aí para ser absurdo quando a tecnologia chegar, mas quem vai sustentar esse barco sou eu. E essa arca, ela singra o maior mar que a terra já conheceu até hoje.
E adivinha? Ninguém morreu. O mesmo Deus que falou, entra tu e a tua família, disse, desce você e sua família. Tudo a salvo. Quase um ano depois, ou mais um pouquinho do que um ano. Aí vem a aliança de Abraão. Aqui nós temos Gênesis 12, 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abrão, porque ainda não tinha mudado o seu nome. Sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E disse o Senhor Deus a Abraão, depois que Ló se separou dele. Aqui já é Gênesis 13, 14 ao 17. Levanta-te agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti, e a tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também contará a tua semente será contada. E aqui no 17, Deus diz, levanta-te e percorre essa terra, no seu comprimento, na sua largura, porque a ti darei. Irmão, aqui eu vou dar uma chave de extraordinária prosperidade para a sua vida. Você sabe por que muita gente não é próspera e abençoada? Porque não faz nenhum ato profético. Vamos imaginar que você quer comprar uma caminhonete. Você vai lá na loja e anda, dá um 360 graus nela e vai orando. Senhor, eu tomo posse. Deus falou aqui para ele que era para percorrer aqui. Olha o tanto que isso aqui é profundo. Deus falou para ele aqui, ó. Levanta-te e percorre esta terra, no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. Vocês estão entendendo que Deus trouxe você aqui para aprender algo extraordinário nessa noite? Começa a profetizar. A esposa vai dizer para o marido, não dá, está tudo muito apertado. Começa a dizer, Deus é conosco, o Senhor proverá, Deus é fiel, vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Não começa a dizer que vai dar, começa que já deu. Porque aí o inimigo não vai ter como nem trabalhar a dúvida, porque você já tomou posse. Vocês estão entendendo? E aí, a outra coisa aqui, que eu quero falar aqui, ainda nessa aliança aqui, em Atos 7 e 8, não, 8 e 9, 7 e 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Irmão, o que é ser testemunha? Você sabia que a palavra testemunha vem da mesma palavra grega que é mártir? Morrer pela causa. Se você olhar Apocalipse, lá diz assim, ó, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O que é isso? Isso aqui tem algo muito sério, espiritual aqui. Não é ser fiel até o dia de morrer. Ainda que morra por ser fiel, não desista de ser fiel. Vocês estão entendendo ou não? E aí, seguindo aqui, ela é incondicional e perpétua, essa aliança aqui. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. Você sabia que quando Abraão e Isaque, no Monte Moriá, ali prefigura a presença de Deus Pai e Deus Filho, você sabia disso? Ali o conceito tipológico daquela visão, daquele sacrifício. Você viu que os moços ficaram embaixo, cuidando do jumento? E eles sobem, porque Moriá não é lugar que todos sobem. Só sobe quem vai
oferecer e quem vai ser oferecido no altar. Então ele vai subindo com a lenha e ele diz para o pai: pai, aqui está a lenha, o cutelo, o fogo, mas cadê o cordeiro? Por que ele só lembrou do cordeiro quando vai subir o Moriá? Você sabia que não é normal você lembrar do cordeiro quando está tudo bem? Mas quando as coisas começam a pegar, opa, tem que orar, tem que ir no culto, tem que ir na igreja, tem que entregar meu dízimo, tem que entregar minha oferta. É ou não é? Por quê? Porque a gente começa a ver, é na luta que Deus forja a nossa vida com Ele, porque quando na bonança a gente é muito folgado, né? E aí ele começa a dizer, e eu vou falar uma coisa para você: Abraão tem 120, o menino tem 20, e Deus pede quem? Pede o menino. E se é você com 20 anos, teu pai com 120, e você sabe que você vai ser oferecido, você não podia dizer para ele: pai, o acordo seu com Deus é um, meu é outro. O senhor pode até me oferecer, mas vai ter que me pegar na carreira. E em algum momento eu pensei na minha vida que ele ganhou o menino ali no papo de aranha. Porque falou: Deus proverá para si o cordeiro. Mas quando você olha João, lá em João Jesus falou assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aonde que Abraão viu o dia de Cristo? Lá no Moriá. Quando ele diz: Deus proverá para si o cordeiro, e ele deita o menino, amarra o menino e levanta o cutelo, e ele na mente dele está dizendo: 3, 2, 1, se o senhor não falar nada, esse menino vai morrer. Mas eu acredito que quando a cinza dele descer no crivo do altar, o senhor vai ressuscitar esse menino. E ali nós estamos entendendo que está tendo um movimento espiritual, e quando ele levanta a mão, que ele vai descer a mão para imolar o menino, Deus bradou. Bradar não é falar tranquilamente, é gritar: Abraão, não estenda a tua mão para matá-lo, menino. Agora você já provou que teme a Deus. Que prova foi essa? Uma prova física. Não é que Deus precisasse de prova, mas ele não servia a Deus somente com palavras, ele servia com ação. Ele não negou o único filho para Deus. É tanto que Flávio José, ele disse que Abraão nem contou para Sara, porque se ele conta, ela não deixava o menino vir. Entendeu? Porque era um acordo de Deus com Abraão. E aqui, a gente vê aqui, em Gênesis 17, 19, e disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, chamará o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei um concerto, por concerto perpétuo, para sempre, na sua semente depois dele. Por quê? Lá em Gálatas 3:9, lá diz assim, ó: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente de Abraão. Por quê? Porque o maior ato de fé no Antigo Testamento foi Abraão entregando o filho. E você sabe que os maiores sacrifícios na história da humanidade são os pais entregando seus filhos? Nós temos Abraão entregando porque Deus pediu, Gênesis 22. Nós temos Arão e Joquebede entregando porque Deus não pediu, mas Faraó proibiu o menino de viver, então eles botam ele no Nilo. E Deus devolve e ainda põe quem proibiu criar o menino para bancar o salário da mãe. Entendeu? Olha o tanto que isso é glorioso. Aí nós temos Ana com Samuel. Ela só deu o Samuel para Deus porque Deus fechou a madre dela. Ela não era estéril. A Bíblia diz que Deus selou, foi lá e colocou um selo: só sai daqui o dia que você gerar um filho para mim. E você sabe que Adão, antes de pecar, ele gerou filho para Deus, mas depois que ele pecou, ele gerou para si mesmo. E está na Bíblia isso? É um perigo quando a gente está fora da presença de Deus, que ao invés de gerar para Deus, a gente gera para a gente. Entendeu? É um negócio muito sério. Então, confirmar a promessa do Redentor abrange 3 posteridades: a de Ismael, que era puramente carnal, Gênesis 17 e o versículo 20, enquanto Ismael também eu te tenho ouvido, Deus falando para Abraão, eis aqui tenho abençoado e falo-ei frutificar e falo-ei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará e dele farei uma grande nação. Você sabia que os muçulmanos,
eles são descendentes de Ismael? Quem sabia disso? Se você pegar tanto que eles são chamados também de... Me saiu aqui o nome. Se eu lembrar, eu vou falar para vocês aqui. Então, primeiro é confirmar a promessa de um Redentor. Em 3 situações. A de Ismael, que era puramente carnal. Aí vem a de Israel, que era carnal e espiritual. E a da igreja, que era puramente espiritual. E recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe sejam imputada. E aqui ainda diz, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Espera aí, irmãos. É porque eu apertei a tecla errada aqui. Agora vai dar. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Está vendo que coisa boa? O Espírito Santo em nós é só na dispensação da graça. Você sabia disso? Até então, ele operava esporadicamente, externamente. Depois, lembra que Paulo falou, vós sois o templo do Espírito Santo e ele habita em vocês? Né? E aí nós vemos para a aliança de Moisés, nós ainda temos 4 alianças aqui. A aliança de Moisés, ela é o conserto da lei, Êxodo 20, a partir do versículo 1 até Êxodo 31, 18, ela é condicional, sendo um conserto de obras. Aí nós temos Levítico 18, 5, que diz assim, portanto os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais fazendo o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Por que é condicional? Se não guardasse os estatutos, não tinha promessa de vida. A lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Romanos, né? Desde a cruz, não estamos mais sob a lei, sob, debaixo, sobre, por cima. Então nós não estamos sob, nós estamos debaixo da lei. Ajudai a levar as cargas uns dos outros, e só assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas, né? E Romanos 6,14 diz, porque o pecado terá domínio sobre vós, pois não terá domínio sobre vós. Vou ler de novo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Por isso que hoje tem que crer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí vem a aliança da Palestina. Ela é incondicional e confirma a possessão da terra prometida aos descendentes de Abraão. Ninguém vai tomar. É tanto que eu não sei se vocês lembram, quando Davi, ele está recebendo aquele juízo do capítulo 24 de 2 Samuel, quando ele fez o censo de Israel e Deus ordenou um juízo, ele poderia ter escolhido um juízo que o instrumento de aplicação seria o homem, mas ele preferiu escolher de Deus. Ele disse, em grande aperto estou, na mão de Deus caia eu e não caia na mão dos homens. Só que em 3 dias morreram 70 mil homens em Israel por causa desse pecado de Davi. Aí ele está vendo o anjo voar dos ângulos de Jerusalém por cima, e ele fala, Senhor, Davi ele pratica uma atitude que eu nunca vi ser humano nenhum praticar. O cara errado sou eu, pega eu, o senhor está pegando os caras errados. Esses que morreram aí não devem nada, quem deve sou eu. Você já imaginou que postura? E Deus falou, então vai lá no Araúna, Ornã, e compra um terreno, faz um altar, e eu vou cessar a peste. E ele chega lá em Ornã,
o Araúna, quando ele quer comprar, o Ornan quer doar. E ele meio que falou, você acha que eu vou fazer festa com o chapéu dos outros? Então, naquele momento ali, ele faz exatamente... Ele não quer doação, ele prefere comprar, porque comprando, e eu vou falar uma coisa aqui para vocês, muito séria, quando é para Deus interromper juízo, você vai ter que meter a mão no bolso. Eu vou explicar isso para você, como é que funciona. Por que Davi não aceitou de graça? Ele falou, não quero nem desconto, porque não darei eu ao meu Deus algo que não me custe nada. Aqui, ele precisava que Deus interrompesse o juízo. Ele compra qual lugar? Moriá. Que lá atrás, Abraão ofereceu Isaac. Que depois Salomão construiu o templo lá. E que hoje está construída a mesquita de Omar. Aquela, o domo da rocha dourada, sabe, da cúpula dourada. Ali é o Moriá. Se você abrir ali no Google a cidade de Jerusalém, no Google Maps, você vai ver que ela tem a cúpula dourada. Aquilo ali vai se tornar, hoje é um patrimônio da humanidade. Você sabia que se Israel for bombardeada, o país que bombardear aquele prédio ali, ele vai ser punido? Não pode bombardear? Então, mas a Bíblia diz que aquele prédio vai cair. E se o homem não pode derrubar, quem vai ter que derrubar? Quem falou que ele vai cair. Você está entendendo? E não é uma conspiração, isso é bíblico. Está entendendo? Aí, os judeus já têm o templo pré-moldado, construído para montar em 3 dias. Por que eles vão montar em 3 dias? Por causa daquela palavra que Jesus falou. Alguém está mostrando o templo, está vendo esse templo aqui? Está vendo essa estrutura? Eu derrubarei e reedificarei em 3 dias. Mas ele não estava falando do prédio, ele estava falando do corpo. Que ele ia morrer, ia ser sepultado, e no 3º dia ele ressuscitaria e criaria uma nova dimensão da fé. Você está entendendo? Só que eles entenderam, aí os judeus pegam de que forma? Que agora eles vão ter que construir e montar esse templo em 3 dias. Já tem tudo pré-moldado para montar, quando for o momento certo. Entendeu? A outra coisa aqui é a aliança de Davi. Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel, e fui contigo por onde quer que foste. Destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja movido. Nunca mais os filhos da perversidade vão afligir como dantes, desde o dia em que os mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. E a ti, porém, te dei descanso de todos os seus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te porá casa quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com seus pais. Então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Está falando de Salomão, está vendo? E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filho de homens. Aqui nós temos outras referências aqui. Mas a minha benignidade se não apartará dele, como tirei de Saul. Deus tirou a benignidade de Saul. A quem tirei de diante de ti. Davi foi o substituto de Saul. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi.
Se a gente entender aqui, você está vendo que Davi já morreu, né? Salomão já morreu. Quem que é o substituto? Cristo. Cristo veio da descendente de Davi. Vocês estão entendendo ou não? Então, por isso que era um trono perpétuo. Então, ela é incondicional. Ela assegura 3 coisas a Israel. Quais são as 3 coisas? Povo, nação, trono, reino, um rei. Tudo através da pessoa de Jesus. Vocês entenderam? Então, e este será grande. Aqui tá, vou ler Lucas 1, 32 e 33. E este será grande, chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Está falando de Jesus. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Mateus 1:1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Eu só estou lendo esses versículos aqui para vocês entenderem que tudo isso que nós falamos para culminar em Cristo. Aqui eu vou falar a última aliança aqui que nós já estamos terminando, vamos terminar no máximo em 5 minutos. A nova aliança, Mateus 27, 27. Tomando o cálice, tendo dado graça, disse: bebei deles todo, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Porventura, começamos outra vez a louvar a nós mesmos? Ou necessitamos como algum de carta de recomendação por vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita nos nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Moisés foi escrito na tábua de pedra, em nós, no coração. Tem até um hino. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás, ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Aí, ele está dizendo aqui que por Cristo nós temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez capazes de um ministério, ser ministro do Novo Testamento, falando da Nova Aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tem um paradigma nesse versículo aqui que eu queria desmistificar para vocês. Tem gente que acha que a letra que mata é ler a Bíblia, não tem nada a ver. Conhecimento teológico, irmão, já vi. Tem gente que tem uma estrutura, uma convicção cristã tão frágil, né? Que teologia é estudar Deus. Tel é Deus, logia é estudo, tá? Então, não é possível estudar Deus sem estudar a Bíblia. Agora, quando ele disse que ele nos fez capaz de participar de um ministério glorioso, não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito, porque o Espírito vivifica. Quando Moisés desceu do monte que Arão tinha feito o bezerro de ouro, Moisés quebrou as tábuas da lei, porque se ele não quebrasse e promulgasse, todo mundo ia morrer, porque o povo pecou. E Deus tinha falado que o pecado geraria a morte de todo mundo. Então ele quebra as tábuas para ganhar tempo diante de Deus. Você está entendendo? Só que ali ele destrói o bezerro de ouro e fala assim: quem aqui é por Deus? Deus ia escolher sacerdotes das 12 tribos. Você não vai ouvir pastor pregar isso. Só que tem um detalhe importante acontecendo aqui. Ele fala: quem é por Deus aqui? Pega a espada, entra cada um na casa do teu irmão e mata seu companheiro. Quem fez isso? Só a tribo de Levi. E mataram quase 3.000 pessoas. É desse episódio que está dizendo: a letra mata. No dia que era para promulgar a lei, Moisés quebrou, porque o povo pecou. Se ele promulgasse, todos morreriam, até o próprio Moisés. Aí o que ele faz?
ele quebra as tábuas. Só que ele fala, quem for pelo Senhor, entra na casa do teu amigo e mata. Morreram quase 3.000. Agora, quando o Espírito Santo desceu no Pentecoste, Pedro prega, quantas pessoas aceitam Jesus? Quase 3.000. É disso que a Bíblia está falando. É desse paradoxo que a Bíblia está falando. Se a lei, ao ser apresentada, quase 3.000 morreram, a lei de Cristo, ao ser apresentada, quase 3.000 viveram, aceitaram a Jesus e foram batizados. Vocês estão entendendo ou não? Então, aqui, nós temos aqui também, se o ministério da morte, gravado em pedras, está vendo que é o que Moisés escreveu, os mandamentos, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam olhar para o fim daquilo que era transitório, porque a glória do rosto de Moisés, ela brilhava. Ele disse assim, estava sendo abolida agora, porque como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério que mandou matar as pessoas por causa do pecado, e esse que dá vida, qual que brilha mais? Qual que tem maior brilho? Vocês estão entendendo mais ou menos aí? Então, porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Nesse caso aqui está falando do ministério de Cristo. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel, com a casa de Judá, e não ensinará alguém a seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor, do maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais lembrarei dos teus pecados. Então aqui é incondicional, baseia-se no sangue de Jesus. É tanto que Jesus, ele pega, esta é a nova aliança, o Novo Testamento no meu sangue, entendeu? E aqui, para fechar, Apocalipse diz que é para quem quiser, 22:17, o Espírito e a esposa diz, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Então é uma aliança da graça e não das obras. Ela assegura a bem-aventurança eterna sob o concerto abraâmico. Cristo nos resgatou da maldição da lei, nos fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você sabia que a crucifixão era uma pena de morte praticada pelos romanos? É tanto que Cristo, ele foi crucificado entre dois ladrões, Dimas do lado direito e Gestas do lado esquerdo. Então, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Cristo Jesus, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito, irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém anula nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Aqui não diz as posteridades no plural, mas falando de muitas, mas de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa, porque a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão, logo para que é a lei? Foi ordenada por causa da transgressão, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra a promessa de Deus? De maneira nenhuma. Porque se
se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa, pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrado para que aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei, ela serviu de aio para nos levar a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostem batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo, aliás, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, porque não há mancha, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Então, quanto maiores forem os detalhes bíblicos das dispensações de aliança, no ensino, esse ensino aqui ele não se comporta, porque é muita coisa, muita informação. Estou meio correndo aqui porque tem informação demais. Se eu for pegar tudo aqui e trazer para os irmãos, vai gerar muito, até cansaço, né? Um dos benefícios aqui do estudo das dispensações das alianças é o fato de, através dele, vermos o andamento do plano de Deus para a redenção, através dos séculos, tudo segundo a presciência divina. Esse presciência aqui é o jeito bonito de dizer a capacidade de saber tudo antes de acontecer nada, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Quero agradecer vocês por esse momento no qual nós estivemos na presença de Deus para esse culto de ensino.